E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o professor Pinguim e estamos juntos mais uma semana. Se é a primeira vez que você vem aqui, bem-vindo. Se você está vindo, não é a sua primeira vez, bem-vindo de volta. E estamos juntos nesse canal cujo objetivo é falar um pouco sobre as coisas bonitas, úteis e interessantes que a matemática tem, e não só aquela coisa que cai na sua prova. Nessa semana especial a gente vai falar sobre um tópico mais divertido. O objetivo desse vídeo é falar sobre um problema de matemática que envolve pecinhas daquele jogo famoso chamado Tetris. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês se divirtam. Se der tempo, vocês podem aprender alguma coisa nova e interessante também. Vamos lá, bora lá, vamos começar? E o tema dessa semana é um jogo famoso mundialmente que está no livro dos recordes como sendo o jogo que mais versões teve feitas no mundo de todos os tempos. É um clássico de todos os clássicos. É um jogo que potencializou o formato de jogos portáteis como a gente tem hoje. É um dos mais vendidos no mundo de todos os tempos. Desenvolvido na União Soviética, o jogo que mostra aquela filosofia de que conquistas desaparecem, erros se acumulam. O jogo onde você tem vários bloquinhos caindo num poço infinitamente. Tetris. Um pouco da história desse jogo. Esse jogo foi desenvolvido em 1984 na União Soviética, principalmente por uma pessoa que eu provavelmente vou errar muito a pronúncia, mas Alexei Pajitnov. Dizem as lendas que o jogo foi feito em algumas horas de trabalho e um monte de cigarro fumado no meio tempo. A primeira versão desse jogo ele era em modo texto, o que a gente via dos bloquinhos caindo. Eles eram, na verdade, feitos usando colchetes representando os bloquinhos. Era programado numa linguagem chamada Pascal e não tinha música. Quando esse jogo foi feito, o criador achou que ele seria interessante e divertido, mas ele não tinha noção do potencial dele. Diz a história que o próprio criador do jogo não tinha tanta fé do potencial do jogo. Ele simplesmente mandou uns disquetes para os amigos dele, para os conhecidos, e as coisas foram espalhando e pouco mais de 2 semanas, dizem as histórias, que todos os computadores de Moscou já tinham uma cópia de Tetris instalada neles. Fato ainda mais interessante é que quando ele começou a fazer esse projeto, ele não queria programar necessariamente Tetris. Ele queria programar um puzzle, um quebra-cabeça, chamado Pentaminós, na qual você pegava pecinhas que eram formadas por 4 quadrados consecutivos conectados, e você tentava juntar essas peças de formatos diferentes para formar um retângulo. Os pentominós, eles são, pela definição matemática, figuras geométricas que são formadas por 5 quadrados idênticos, do mesmo tamanho, que são conectadas entre si por pelo menos uma aresta comum. E existem 12 formatos diferentes de pentominós. Se você considerar que você pode girar eles e manter a mesma peça, ou refletir eles, como pegar ele, puxar, girar e botar de volta no plano. Ou se você contar as reflexões como 2 peças distintas, existem 18 formatos. Aqui estão os 12 formatos padrões, os quais deles 6 são simétricos. Esta aqui, se você refletir, ela fica igual. Essa que parece um C, se você refletir, é equivalente a fazer uma rotação nela. Essa aqui que parece um T, se você refletir, fica igual. A cruzinha, se você refletir, fica igual. E existem algumas que não têm essa simetria, gerando essas 6 novas figuras. Então são 12 se você considerar só a linha de cima, considerando que você pode refletir, ou 18 se você considerar a reflexão como uma peça diferente. O puzzle das peças de pentaminó ele envolve o fato de que se você tem 12 peças distintas, admitindo que reflexões contam com uma mesma peça, e cada uma delas é formada por 5 quadradinhos, você pode tentar organizar essas peças pegando uma de cada cor. Você ou toma essa aqui ou essa aqui para colocar no seu puzzle, e você pode girar elas e mudar de posição, de modo a formar retângulos perfeitos. Como são 12 peças de 5 quadrados, oficialmente você tem 60 quadrados. Então você poderia tentar organizar isso num retângulo que mede 10 por 6, ou num 12 por 5, ou num 15 por 4, ou num 20 por 3. E esse é o quebra-cabeça. Você consegue organizar as peças de pentaminó de modo a formar um retângulo perfeito? E vamos fazer uma pausa dramática para que você tente pensar nisso. Se você quiser pausar o vídeo nesse momento, fica à vontade. Se você quiser seguindo, eu vou falar de mais coisas, mas lá no final do vídeo eu vou apresentar uma resposta possível para esse puzzle. Existe mais de uma resposta possível. Eu vou apresentar uma delas só para mostrar que tem como fazer. Mas se você quiser, você pode abrir o Excel ou pegar uma folha de papel quadriculado e ir rabiscando, ver se você consegue. É interessante, é divertido, dá para entreter alguns minutos. Mas e o Tetris? O jogo Tetris, ele nasceu porque quando o Alexei tentou fazer o pentaminó, eles esbarram num grande problema de memória. Na época, em 1984, memória de computador era um negócio que era muito caro, era um recurso muito escasso. Para ele programar todos os formatos de peças, todas as rotações e todas as reflexões, ficaria muito complicado. Então ele decidiu fazer uma versão mais simples. Em vez de ele usar, que são peças que têm 5 quadradinhos conectados seguidos, ele poderia usar uma versão mais simples, com 4 pedaços.
são os conhecidos como tetraminós. Usando esses tetraminós, você tem muito menos formatos possíveis, são apenas 5 formatos possíveis se você não contar reflexão, ou 7 se você contar reflexão. Aqui está a imagem deles, a primeira linha representa todas as peças padrões, e essa de baixo as duas reflexões de peças que você não consegue gerar por rotação. E aí nasce Tetris, que apesar de não ser o objetivo inicial dele, acabou se tornando o objetivo do trabalho dele, para fazer primeiro uma versão mais fácil, graças a limitações de memória de computador. Do mesmo jeito que tem o puzzle para você tentar pegar as peças de pentaminó e organizar num retângulo, dá para tentar organizar um puzzle usando a mesma ideia com peças de Tetris. Então o puzzle seria enunciado basicamente da forma de, se você tiver uma peça de cada cor, e considerando as reflexões, a gente poderia pegar 5 delas, organizar isso em formato de um retângulo. Não vou fazer a pausa dramática para vocês tentarem, porque isso aqui é impossível. Não tem como resolver esse puzzle com as peças de Tetris. O que é engraçado porque apesar de você ter menos peças, ele fica mais difícil. Tanto que ele chega a ser impossível. E aí fica a pergunta, tá, mas por que com 5 peças a gente consegue e com 4 não? Dá para provar isso de 2 jeitos diferentes. O primeiro deles é escrever um programa de computador que pegue todas as peças, pegue todos os formatos, todas as possibilidades, rotação, reflexão, e tente organizar elas. E apareceu o Luke. E aí, Luke, você veio mais cedo no vídeo da semana. Sim, eu concordo. Escrever um programa de computador que teste todas as possibilidades, todas as peças, em todas as posições, de todas as rotações e reflexões, é muito chato. Fora que ele pode ficar rodando horas e horas e horas. O nosso vídeo é curto, a gente não tem tanto tempo assim. Então a gente pode desenvolver uma segunda forma de fazer, usando matemática e raciocínio lógico. Que olha só, todo mundo concorda que é mais legal, o Luke também concorda que é mais legal. Existem vários problemas que podem ser resolvidos com o computador, mas a forma de resolver é meio brutal, força bruta mesmo, testar todas as possibilidades uma por uma. E as coisas às vezes ficam mais interessantes se a gente raciocina um pouco antes de começar a trabalhar com elas. Então vamos fazer as coisas usando matemática e raciocínio lógico. Sim, Luke, pode ficar, vai ser divertido ter você aqui. Bonitinho. Então vamos fazer as coisas usando matemática, raciocínio lógico e um tabuleiro de xadrez. Primeira coisa. Se a gente tem as 5 peças de Tetris que a gente pode pegar, e cada uma delas tem 4 quadradinhos, o total a gente tem 20 quadrados. Então os únicos retângulos que a gente pode formar são ou 4 por 5 ou 2 por 10. Porque oficialmente o retângulo 1 por 20 é impossível por causa da peça quadrada, que não vai caber numa linha única. Em um tabuleiro de xadrez, a gente teria esses dois formatos possíveis. 4 linhas por 5 colunas, 2 linhas por 10 colunas, ou as rotações dele que acabam dando na mesma. Uma coisa interessante sobre isso aqui é que se você for contar o número de quadrados brancos e de quadrados pretos, você sempre vai ter 10 quadrados brancos e 10 quadrados pretos, independente de qual formato retangular você for usar. Então, uma coisa que a gente pode fazer para analisar isso seria ver cada peça de Tetris, quantos espaços brancos, quantos pretos ela usa no tabuleiro de xadrez. Começando pela primeira peça, a peça compridinha, a peça que é mais famosa do jogo de Tetris. Independente de qual formato ela tiver, quando a gente colocar ela sobre um tabuleiro de xadrez, ela vai sempre tampar 2 peças brancas e 2 pretas, independente da posição que a gente colocar, independente da rotação que a gente colocar, sempre vai ocupar 2 de cada, independente de qual dos formatos retangulares você tem. Ele sempre vai ocupar 2 de cada cor. Outra coisa, a gente também pode pegar a peça em formato de L ou de J, dependendo se você tem as duas reflexões. Independente de qual delas você tiver, quando a gente arrasta ela para o tabuleiro, ela sempre vai ocupar 2 de cada cor. Independente dela, independente de qual reflexão, independente de qual rotação, independente se o tabuleiro é mais comprido ou mais deitado, ele sempre vai ocupar 2 quadrados brancos e 2 quadrados pretos. Se a gente usar a peça quadrada, mesma coisa. Peças quadradas, para a gente pôr, independente de qual formato, ele sempre vai ocupar 2 quadrados brancos e 2 pretos. Essa peça, que costuma ser o terror de todo mundo que joga Tetris, que é a peça em formato ou de S ou de Z, independente de onde você colocar ela, ela sempre vai ocupar 2 quadrados brancos e 2 quadrados pretos, independente do formato, independente da reflexão, independente da rotação. Finalmente, a última peça que a gente não considerou ainda, essa peça com o formato de Tzinho, se a gente for colocar ela no tabuleiro, ela vai ou ocupar 1 quadrado branco e 3 pretos, ou 1 quadrado preto e 3 brancos. E não importa qual rotação, não importa qual reflexão você faça, não importa qual dos formatos retangulares você tem, ela sempre vai ocupar 1 de uma cor e 3 de outra. No nosso puzzle, se a gente for considerar o total, a pecinha comprida ela sempre vai ocupar 2 quadrados brancos e 2 pretos. A peça em formato de L também vai ocupar 2 quadrados brancos e 2 pretos. O quadrado vai ocupar 2 quadrados brancos e 2 pretos. O S ou o Z vai ocupar 2 quadrados brancos e 2 pretos.
Mas essa peça em formato de T, ela vai ocupar sempre 3 quadrados de uma cor e 1 quadrado de outra. Tanto faz qual. Se a gente fizer o total, já que a gente tem que ter uma peça de cada, você sempre vai ter 11 de uma cor e 9 de outra. Mas para fazer um retângulo, a gente precisaria ter 10 de cada cor. E quando a gente pega uma peça de cada, a gente vai ter valores diferentes. Vai ter 9 quadradinhos brancos e 11 pretos, ou 9 pretos e 11 brancos. Então é impossível que você consiga, usando uma peça de cada, fechar um formato retangular. E apesar de todo mundo, por causa do jogo de Tetris, ficar culpando essa peça aqui, pobre coitada, a culpa é dessa peça em formato de T. Isso é uma dessas vezes pelas quais o jogo de Tetris é complicado. Você não consegue pegar uma peça de cada em uma distribuição e organizar elas num bloco retangular. E eu espero que você gostou, Luke. Você achou isso interessante? Ah, muito bom. Olha só o Luke dando dica aí. Se vocês mostrarem esse vídeo para os seus amiguinhos, eles podem ficar felizes. E vamos fazer uma última pausa dramática. E quando eu sair dessa tela de pausa dramática, eu vou mostrar a resposta do puzzle pentaminó. Então vocês têm alguns poucos segundos para pausar e tentar fazer. Vamos lá? 3, 2, 1... E aqui está uma resposta possível para o puzzle pentaminó. Aqui eu representei peças diferentes com cores diferentes. Espero que esteja bem visível no vídeo, na resolução para vocês. Onde aqui a gente tem o tabuleiro 6x10, usando uma peça de cada. Aqui o 5x12, também usando uma peça de cada. O tabuleiro 4x15, também usando uma de cada. E o 3x20, usando uma de cada. Existem outras respostas alternativas, além desta que eu apresentei. No mínimo você poderia fazer reflexão dele, ou girar ele de 180 graus, ou combinar essas duas coisas. Então, se você tentou fazer e chegou numa resposta diferente, tudo bem, isso é possível, não é a única resposta, nenhuma dessas. Mas fica aí para vocês brincarem como bônus para esse vídeo, a resposta do puzzle das pentaminós. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de semana. Foi um vídeo com conteúdo mais leve do que o da semana passada, quando a gente falou do Teorema de Green, que era um teorema pesado. E esse a gente falou sobre um jogo famoso e o lado matemático que inspirou um pouco esse jogo e os quebra-cabeças envolvidos com ele. Tetris é um jogo muito legal. Tetris tem várias coisas relacionadas. Existe inclusive um estudo de psicologia famoso chamado do efeito Tetris, que é quando você passa muito tempo pensando em alguma coisa durante um dia, você acaba sonhando com ela. Então foi feito um experimento onde vários voluntários passaram um dia inteiro jogando Tetris, várias horas, e vários deles relataram de noite que sonharam com Tetris. E existe um nome para esse efeito, que é justamente dado em nome a esse experimento. Tetris possui muitas lições, existe uma filosofia. Tetris é o jogo que mostra para você que suas conquistas desaparecem e seus erros se acumulam. Uma outra curiosidade sobre o jogo Tetris. A música mais famosa do jogo Tetris, que eu não posso colocar aqui por causa de direitos autorais. Desde 1996 existe uma regra da Tetris Company que todo jogo, para ser licenciado para poder ter o nome Tetris desde essa data, que foi criada essa regra, ele precisa obrigatoriamente ter pelo menos uma versão dessa música em algum lugar, que é uma música que é associada ao jogo, apesar de ser uma música clássica russa, chamada Korobenki. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem deixar um comentário aí embaixo, eu tenho respondido os comentários. Se vocês preferirem, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, está passando aqui do lado. Lembrando vocês que eu sou professor de matemática, eu dou aulas particulares online, se vocês precisarem, para ensino superior, para ensino médio, para pré-vestibular. E eu espero de verdade que vocês tenham uma boa semana. Vejo vocês na semana que vem com algum tópico novo, provavelmente ainda nesse clima um pouco festivo. E fiquem bem. Até lá!